Oi pessoal, eu sou a Nádia, bem-vindos ao meu canal As Vírgulas e hoje eu tô aqui pra finalmente falar com vocês sobre o romance Fique Comigo. Para começar, eu vou pedir pra você já deixar o seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Fique Comigo é o romance da nigeriana Ayobami Adebayo, é o livro de estreia dela. Ela nasceu em Lagos, que é a capital da Nigéria. Ela tem graduação e mestrado em literatura inglesa, é contemporânea da outra escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, e ela foi orientada por nada mais, nada menos do que Margaret Atwood para escrever esse livro. Como se não bastasse esse pequeno background, o livro realmente atendeu às minhas expectativas e é porque eu já sabia de todos os spoilers, porque eu tive conhecimento desse livro primeiro pelas redes sociais. Ele foi lançado primeiramente pela Tag, que é um clube de assinaturas, e aí depois ele foi lançado fora do clube de assinaturas pela mesma editora que fez parceria com a Tag, que é a HarperCollins. Aí foi quando eu fui pro clube Leia Mulheres, que existe Leia Mulheres em vários estados e cidades do Brasil, e aí tem aqui em Fortaleza também. E aí em fevereiro o pessoal escolheu esse livro para ser discutido, e eu fui pro encontro mesmo sem ter lido o livro porque eu estava muito curiosa. E eu acompanhei toda a discussão, peguei todos os spoilers, mas eu já sabia, obviamente, né? Porque essa era a discussão sobre o livro, e eu não me importei com isso. E eu fiquei tão curiosa para ler que eu pedi emprestado para uma das participantes, e ela me emprestou, e aí eu li durante essa quarentena. E eu falo isso porque, assim, muita gente acha ruim ter spoilers, né? Eu confesso que às vezes sim, mas às vezes não. Mas eu tenho cada vez mais me desprendido disso, assim. Porque quando você lê, você entende que as coisas, a literatura, não é exatamente sobre o que acontece. Claro que, principalmente nesse livro, a quantidade de plot twist dá aquela emoçãozinha da surpresa de, oh, eu não esperava por isso. Mas isso não é tudo de um livro, né? E sim como aquele escritor, aquela escritora vai falar sobre aquilo. Então, mesmo eu sabendo todos os spoilers de Fique Comigo, eu amei demais a leitura, eu fiquei envolvida do início ao fim, mesmo sabendo das coisas que iam acontecendo, porque a autora me surpreendeu na forma como ela entregava esses fatos e como ela dava essas viradas. Então, assim, a escrita dela é fenomenal, porque mesmo você sabendo tudo que vai acontecer, ainda assim, a forma como ela entrega os fatos é genial. Bem, os personagens principais dessa história é a Yejide e o Akin. Eles se conheceram na faculdade, começaram a namorar na faculdade, se casaram, e dentro de uma cultura poligâmica, como é na cultura nigeriana, eles decidiram ser monogâmicos. Então eles tinham feito um acordo para continuarem monogâmicos mesmo contra a tradição e a cultura. Mas logo de início essa ideia é destruída pela família do Akin, porque depois de 3 anos de casados, eles ainda não tinham filhos. E a questão da maternidade também é algo muito importante na cultura nigeriana. Eu já li outro livro de outra autora nigeriana, que é As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta. Essa questão, o nome já diz, né? As Alegrias da Maternidade, que de alegrias não tem nada, mas não é sobre isso que é esse vídeo. E aí, nesse livro também tem essa questão da maternidade compulsória, né? Que eu não sei nem se eu devo usar esse termo para falar de uma outra cultura, porque é outra história, né? E aí lá realmente é uma pressão muito grande em cima da mulher. As mulheres crescem sob essa pressão de que se elas não tiverem filhos, elas não são mulheres. Se o casal não tiver filho, é uma desgraça, assim. Tem uma valorização muito grande da perpetuação, né, da família, de ter descendentes, de deixar filhos pro mundo. E aí,
Logo, o casal já vive, assim que se casa, já vive sob essa pressão. Depois de 3 anos, eles não têm filhos. E aí a mãe do Akin chega pra ele dizendo que ele vai ter que arranjar uma outra esposa, porque a esposa que ele tem, a Yesde, não pode dar filhos netos pra ela. Isso acontece logo no começo, é a primeira cena, que é a Yesde recebendo essa notícia inesperada. O Akin já tinha combinado tudo isso, aceitado isso da mãe dele, mas não tinha comunicado para Yesde. Então, logo de início já tem um baque assim, boca de confusão, e você já não quer mais largar o livro desde o primeiro capítulo. Depois disso, o relacionamento deles dois começa a ficar bastante balançado, e aí tem esse grande conflito da falta de filhos, que vai, a partir disso vai se desenrolar uma série de acontecimentos, é plot twist em cima de plot twist, tudo por conta dessa situação da maternidade e da necessidade de ter filhos. O relacionamento deles começa a ruir, começa a surgir vários segredos entre eles, e isso foi que eu achei uma das coisas mais interessantes do livro, é como que a gente vai conhecendo os personagens bem aos poucos. De início a gente tem essa situação desconfortável em que você já tem um pouco de como que é a Yesde, de como é a personalidade da Yesde, as questões familiares, o que ela passou com relação à família dela e como que isso interfere nesse desejo de ser mãe. A Yesde é órfã de mãe, e aí nessa cultura poligâmica o pai dela casou com a mãe dela morreu e depois ele teve várias outras mulheres. E ela nunca se sentiu aceita por essas outras mães, você tem que chamar as outras esposas do seu pai de mãe também, né? E inclusive ela fala que nunca conseguiu chamar essas outras mulheres de mãe, ela só conseguiu ter essa relação com a mãe do Akin. E aí tem um grande baque, porque ela confiava muito nessa mulher, ela tinha criado essa ligação afetuosa com essa mulher, e é essa mulher que vem dar a notícia de que vai vir uma segunda esposa para a vida deles. Tudo é muito encaixado para realmente prender o leitor capítulo após capítulo. Lembra um pouco até a questão de novela, não no sentido pejorativo, pelo contrário, mas a coisa boa da novela ou da série, que é quando termina um episódio, você já tem vontade de assistir o outro episódio. Quando termina um capítulo da novela, termina sempre naquele momento assim de e o livro também segue um pouco essa estrutura, e eu achei muito legal. Por isso que, inclusive, eu recomendaria para ser um livro pós-ressaca, ou para ser um livro para sair de uma ressaca literária, apesar da temática, apesar de ser triste, apesar de ter várias cenas tristes. Ele não é um livro simplista, tem várias questões muito complexas, mas ele consegue levar isso de uma forma muito fluida. Então, se você estiver aí passando por uma ressaca literária, sem conseguir se prender a nenhum livro, eu recomendo demais o Fique Comigo, porque eu li ele enquanto eu estava fazendo o TCC. E assim, depois de passar o dia inteiro no computador escrevendo, eu não estava conseguindo ler nada. Eu já li ali no final de agosto para o começo de setembro, que era na finalização do TCC, mas eu sempre conseguia quase todo dia tirar um tempinho para ler um pouco de Fique Comigo, e é quando eu conseguia relaxar, assim, porque a minha cabeça saía daqueles problemas ali do TCC e eu ficava totalmente imersa na história. Outro ponto interessante é que o livro tem um fundo histórico-político. Então, você vai acompanhando a história desse casal, a história da Yesde, principalmente, porque o livro se passa mais sob a perspectiva dela, mas também se passa num período em que no país está acontecendo uma turbulência política social. Se passa na década de 1980. Num período em que a Nigéria sofreu um golpe de Estado. Então tem algumas cenas em que eles estão assistindo o noticiário e aí comentam sobre aquela situação, e aí você também entende um pouco, assim, eu achei essa parte um pouco superficial. Eu achei interessante ter esse fundo histórico porque não ficou uma história ficcional totalmente deslocada da realidade. Eu achei muito legal como que ela
pegou uma história de ficção e inseriu dentro da realidade, inseriu com fatos históricos do país para que a gente tenha conhecimento também, né, da realidade política de um país em determinada época. Eu achei isso muito interessante, mas eu senti que ficou realmente só como algo meio que passando. Tem um momento em que eles estão passando por uma manifestação, por exemplo, mas eu não senti como se mostrasse que eles ficaram muito afetados por isso, sabe? E por fim, eu elenquei alguns motivos para você ler Fique Comigo. Primeiro é conhecer uma autora africana, porque eu tenho certeza que você que está aí me assistindo deve ter lido pouquíssimas ou nenhuma autora africana. Então, se você tem vontade de conhecer um pouco da literatura africana, essa é uma ótima opção. Conhecer um pouco da cultura nigeriana. Como eu falei, o livro vai perpassar por diversas questões da cultura e da tradição nigeriana. A gente tem conhecimento, por exemplo, das formas de tratamento entre as pessoas, a questão da poligamia, também a cerimônia do nome, que é quando a criança nasce, como é que é dado esse ritual, questões também da cultura gastronômica também. A gente pode, então, desfazer o que a Chimamanda chama de o perigo da história única. Se você não conhece esse ensaio da Chimamanda, eu vou deixar aqui o link. É uma conferência que virou livro, em que ela fala sobre como que a gente se atém a estereótipos culturais, tanto com relação a países africanos, como em várias partes do mundo. E quando a gente não conhece a perspectiva das pessoas sobre a sua própria cultura, a gente fica presa nesses estereótipos, nessa história única, né? A gente tem conhecimento um pouco do vocabulário Yorubá, que eu vou reconhecer para vocês que eu não vou saber falar exatamente sobre o que é, mas é interessante para instigar a gente a ir atrás. E eu vou deixar também na descrição o link de um Instagram que eu tenho acompanhado, que tem falado muito sobre questões culturais e religiosas das matrizes africanas. Tem também um complexo debate de gênero, em que ele discute feminicídio, apesar de que essa parte eu também achei meio superficial, assim, acontece um feminicídio e não é falado muito sobre isso, eu achei que passou meio batido e é importantíssimo para a história. A rivalidade entre mulheres, né? Porque apesar das mulheres, entre aspas, aceitarem a cultura poligâmica, inclusive obrigar, né, seus filhos a terem outras esposas, existe muita rivalidade entre elas. E aí eu acho interessante você refletir sobre isso. A questão da maternidade compulsória, né? Como que isso é algo que define mesmo o valor da mulher na sociedade. O livro traz, como eu também já mencionei, uma riqueza das descrições psicológicas dos personagens que me impressionou muito. Nada é dado de mão beijada, você vai conhecendo o psicológico e as características daquele personagem bem ao longo da narrativa, e até o final mesmo ela consegue surpreender. Os personagens não são nem 100% bons, nem 100% maus, tem hora que eles fazem coisas horríveis, mas tem hora que ela também demonstra um pouco de compaixão nesses personagens. Ela tá sempre colocando um background do porquê daquele personagem agir daquele jeito, e enfim, realmente são personagens muito complexos e que geram muito debate. A construção da narrativa é fenomenal. Como eu falei, ela consegue prender qualquer leitor do começo ao fim. Tem essa série de plot twists que também é muito interessante. Você fica muito abismado e ao mesmo tempo muito intrigado. E por fim, uma grande densidade dessas questões familiares, né? Que tem relação tanto psicológica como cultural. Eu achei muito interessante como que as duas coisas estão interligadas. Como que a cultura e a psicologia tem papel fundamental para o desenvolvimento desses personagens. Essa questão de qual é o filho preferido, mas o que isso tem a ver também com a cultura nigeriana. Essa foi a minha primeira resenha oficial
E eu espero que vocês tenham gostado e que tenham ficado interessados em ler Fique Comigo. Se você já leu, comenta aí o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like e de compartilhar para as pessoas esse vídeo se você achou legal. Até o próximo!